Olá pessoal, no tutorial de hoje eu queria mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer um efeito aqui de cobertura de um doce, pode ser de um donut, de um bolo ou de algo que vocês queiram, utilizando aqui um recurso bem prático que já vem dentro do próprio Blender nas versões atuais. Eu vou usar a versão 3.5.1 para explicar. Vamos começar adicionando aqui um objeto em forma de um torus, que imita aqui um donut, tá? Eu vou olhá-lo de frente, vou entrar no modo Edit Mode, vou ativar aqui a escala e vou fazer com que ele fique um pouquinho mais largo aqui em cima. Aproveitando, o que eu vou fazer? Vou olhar a vista wireframe e vou ativar aqui a opção de faces. Vou selecionar apenas essas faces de cima. Com elas selecionadas, eu vou usar o Shift D para fazer uma duplicata dessas faces. Se eu movimentar, está aqui a duplicata, vou usar o ESC para ela voltar para a posição em que está o objeto original. Observe que eu não tenho outro objeto aqui, apesar de ter duplicado, porque ele é o mesmo objeto. Então, antes de fazer com que ele se transforme em outro objeto, clicando aqui em cima ó, na opção chamada Vertex Select, eu vou usar aqui ó, o Randomize Vértice. Ele embaralha aqui os vértices. Vou usar novamente o botão direito e vou usar o Smooth Vértice. Pronto. Agora eu quero separar essa parte que eu dupliquei para transformá-la em outro objeto. Então eu vou usar o atalho P e vou usar o Selection. Veja que ele se transformou no outro objeto aqui. Para não atrapalhar, eu vou clicar duas vezes e vou dar um nome de cobertura. Para o outro objeto, que é o corpo, eu vou usar o nome aqui de Donut. Pronto, temos agora o Donut e a cobertura. Vamos voltar aqui a visão em modo sólido e vamos retornar para a área que chamamos de Object Mode. Eu vou, por enquanto, ocultar o donut e vou deixar somente o objeto que eu quero transformar numa cobertura. Uma das formas que eu tenho para fazer isso é usando o artifício que tem aqui dentro do próprio Blender. Basta vocês virem aqui no cabeçalho em Edit, selecionarem Preferences, clicar em Addons e pesquisarem aqui a palavra em inglês Snow, que significa neve. Vocês vão ver que ele traz um addon chamado Object Real Snow. Eu vou habilitar ele para poder funcionar o que eu desejo. Pronto. Com esse addon habilitado, eu seleciono a malha que eu separei, que eu quero transformar em cobertura, uso a tecla N e abro o painel aqui oculto que fica à direita da 3D View. Vejam que aqui no modo Object aparece uma guia chamada Real Snow. Eu vou selecioná-la. Aqui eu tenho como fazer o efeito de neve que eu quero. Eu vou diminuir para 0.1 o height, que é a altura, e vou clicar em Add Snow com o objeto selecionado. Em alguns segundos vocês vão ver que vai surgir o efeito de cobertura criado pelo addon. Posso simplesmente vir aqui, selecionar o objeto que serviu de referência, que eu dei o nome de cobertura. Eu posso usar o botão direito e deletá-lo. Vou ficar somente ó, com o efeito de cobertura criado com o addon Snow. Só que para eu poder fazer qualquer manutenção desse objeto, seja para colocar um material, seja para entrar no modo renderizado, isso vai demorar muito devido aos recursos colocados junto ao addon. Então eu aconselho a vocês fazerem o seguinte. Primeiro passo, vocês vão vir aqui na chave de fenda, clicarem em modificadores e vão habilitar os modificadores que ele gerou com o addon. Vamos começar pelo de cima, Apply, depois no de baixo, Apply. Para diminuir o peso da malha, nós vamos entrar com a cobertura no modo Edit Mode, vamos selecionar toda a malha, vamos vir aqui no cabeçalho onde aparece Mesh, que é a malha, vamos usar essa opção Cleanup, que é a limpeza, e vamos usar o Limited Dissolve. Notem que agora eu tenho uma malha com menos número de vértices, ou seja, mais leve ainda. Com o processo feito, ele ainda continua com um determinado peso, caso eu queira entrar na área de materiais. Então é necessário que eu aumente esse painel de baixo, acione aqui o painel chamado Shader Edit, vocês vão ver que tem aqui ó, o conjunto de nodes de materiais aplicado pelo addon. Isso pesa na hora que vocês tentam entrar na área de material. Então aconselho vocês selecionar todos esses nodes, ou então vir aqui, ó, clicar em X, deletá-los. O efeito ficou sem o material. Vamos olhar ele pela vista material prévio. Clicando em Material. Vamos gerar um material novo para essa cobertura. Aqui eu posso dar para esse objeto um material com uma tonalidade imitando aqui um chocolate. Podemos trazer agora aquele
objeto que nós demos o nome de donut. Podemos selecionar o donut, usar a tecla S para diminuir um pouquinho aqui. Tá ótimo. Se dermos um giro, vocês vão ver aqui temos uma cobertura aqui criada de modo prático. Agora o donut a gente pode simplesmente selecionar, entrar no modo Edit Mode, selecionar a malha no modo de vértice, usar o botão direito, Randomize Vértice, novamente botão direito, Smooth Vértice. Voltando ao Object Merge, a gente ainda pode selecionar a malha, usar o botão direito, Shade Smooth, e aqui nós temos o corpo do donut. Podemos dar um material para o donut. Não é bem o tema aqui sugerido. O que eu queria mostrar a vocês é como fazer o efeito de cobertura de forma prática. Então vamos usar aqui uma cor. Vocês podem usar textura para simular da melhor forma possível, como vocês estão vendo. Se vocês quiserem dar para o efeito de fundo uma melhor iluminação no objeto, vocês acionam aqui a viewport renderizada e podem, em World Properties, na opção Cola, gerar aqui em Environment Texture o uso de uma imagem HDRI que pode ajudar vocês na iluminação junto à cena do objeto que vocês fizeram o efeito. Veja que eu tenho aqui um objeto agora com melhores detalhes de iluminação. Tem uma cobertura feita de forma prática com o addon que é o Real Snow. Bom proveito e até um próximo vídeo.